Dois amigos, que legal, cara. Pô, eu quero ser bem sincero com vocês dois, com quem está assistindo, que eu me sinto muito à vontade aqui em encontrar dois caras que eu admiro, dois Legal. amigos, e que seja uma conversa bem verdadeira, bem franca, com boas risadas e com muito compartilhar. Então, seja bem-vindo, Pedro e Kaique. Obrigado, Caio. Privilégio estar aqui. Muito bom. Obrigado pelo convite, para todo mundo do CTPI. É uma honra para a gente estar aqui. Muito obrigado pelo convite também. Espero que a gente contribua de alguma forma. Legal, legal. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, falando um pouquinho do que vocês têm feito, né? Eu falo que o Kaique é um notável, já vou dar aqui essa dica para você que está assistindo. O Kaique é um cara, assim, multifaciado, com muitas qualidades, e o Pedro também é um cara que tem sido uma referência hoje no nosso país, no aspecto da teologia pública, né? De uma teologia que vai dialogar com a nossa realidade. Então, fala um pouquinho para a gente a respeito do que vocês têm feito, se apresentem aí para a galera aqui do nosso fórum. Olha, bem, meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui em Goiânia, pastor de uma igreja presbiteriana aqui, e junto com o Kaique nós começamos uma escola de teologia digital, para nativos digitais, como a gente gosta de chamar, que é o Invisible College, que se trata de levar um formato de ensino teológico diferente, não é só um curso online, é uma tutoria, a gente acompanha os alunos ao longo do tempo de estudos, para gente que estava, assim, historicamente ou contextualmente impossibilitado de estudar teologia. Às vezes estava num lugar onde não tinha um seminário, uma faculdade perto, às vezes era alguém que não tinha uma necessidade de estudar por causa do ministério que faz parte, ou tinha e não tinha como fazer. Então, a gente fala que nós somos uma escola para levar acesso teológico para quem estava tradicionalmente marginalizado. E uma das coisas que surgiram muito boas nesse processo, não só de ensino, foram as pesquisas também. Acho que o Kaique também pode falar mais sobre isso e sobre ele. Legal, legal. Beleza. Então, eu sou o Kaique, sou aqui de Goiânia também, sou designer gráfico, pós-graduado em gestão de marketing, e estou aí na empreitada do Invisible College junto com o Pedro, ele entrando com a parte teológica, didática, pedagógica, e eu atuando na parte de mídia, gestão estratégica e tudo mais. E, igual o Pedro falou, dos braços assim, de atuação do Invisible College, ou pelo menos aquilo que a gente quer fazer, é na parte de pesquisa e inovação. Então, daí que veio, falando assim já por alto, a ideia da gente ter feito essa pesquisa, assim, que a gente vai conversar um pouco mais sobre ela hoje. E aí virão outras futuramente. Legal. Legal, Kaique. A gente viu que na divulgação aqui que nós fizemos do CTPI, você está bem diferente, você está com uma versão mais 2020 aí, né, Pedro? Então, é difícil de acompanhar, é difícil, a atualização com ele é muito, muito rápida. Novas tendências, né? E tudo mais. Legal, gente. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem interessante, que quando vocês publicaram essa pesquisa, eu estava numa conversa com o Ricardo Agreste, e aí, a respeito dessa questão dos fóruns e das lives, nós estávamos avaliando tudo isso, e o Ricardo comentou, falou assim, olha, tem uma pesquisa que o Pedro, né, está envolvido, e logo em seguida eu já entrei em contato com o Pedro falou, não sou eu, tenho o Kaique também, a gente veio conversando já há alguns meses a respeito disso. E essa pesquisa, vocês sabem que ela viralizou, né, nos grupos de pastores, de líderes, né, e eu recebi de diversos grupos, diversos pastores, e a gente queria falar um pouquinho sobre ela, né. Legal. Por quê? Porque a gente não tem essa cultura de pesquisa no nosso país. Eu lembro que há uns 6 anos atrás, eu e o pastor Renato Camargo, a gente pensou numa ideia de fazer um tipo de pesquisa, a gente não conseguiu evoluir isso, a gente até chegou a conversar com o Ed Stetzer, que tinha vontade, depois o Sérgio Queiroz fez uma pesquisa com o Ed Stetzer, que tem até um livro, né, a respeito dessa pesquisa, e aí, de repente, 2 caras jovens vêm com essa pesquisa e trazendo uma nova realidade, uma necessidade para a igreja. A CEPAL já fez isso também, alguns anos atrás, quero lembrar aqui da CEPAL, dos meus amigos lá, nossos amigos, né, Sebastião, Oswaldo, aquela galera toda. Mas eu queria que vocês falassem como que nasceu essa ideia
já entrando em alguns detalhes da pesquisa também, que é tão importante para os cenários das nossas igrejas hoje, dentro da nossa realidade. Tá, acho que eu posso falar um pouco sobre isso. Claro. Mas, basicamente, assim, a ideia surgiu mesmo de um desejo nosso, assim, tanto eu quanto o Pedro, a gente gosta bastante, assim, de ler pesquisas, assim, né, relatórios de tendências, entender um pouco, assim, o que está acontecendo no mundo e tudo mais, a nível educacional, a nível teológico, a nível de, sei lá, marketing, enfim, de qualquer assunto, assim, a gente sempre fica mandando um para o outro, assim, links de pesquisa e tudo mais. E aí, quando veio a questão da pandemia, assim, e isso afetou todo mundo, assim, né, independente da área, independente se é de igreja ou não, afetou todo mundo em algum grau. E a gente começou, então, a ler algumas coisas sobre isso, principalmente coisas produzidas fora aqui do Brasil, assim, né? E a gente começou a conversar e falou, cara, será que tem alguma coisa sobre isso produzido aqui no Brasil voltado para a igreja, assim, falando como que isso impactou a igreja, como que isso, né, qual foi a relação da pandemia com as igrejas, enfim, e a gente começou a pesquisar e a gente não encontrou nada, assim, talvez até tenha, mas a gente não encontrou nada nesse sentido. E aí, como já havia uma predisposição do Invisible College em começar a atuar nessa área de produzir pesquisas e tudo mais, relatórios, coisas do tipo, a gente falou, cara, vamos tentar fazer alguma coisa, então, assim, né, do nosso jeito, assim, sem muita... Na verdade, isso é muito louco, assim, igual você falou, que a questão da viralização e tal, eu acho que isso demonstra uma coisa muito certeira, que a gente carece muito de materiais nesse sentido, assim, né? Igual você falou, a gente no Brasil não tem uma cultura de pesquisa, de fazer e consumir pesquisas, e quando a gente publicou, fez a pesquisa da forma super simples, quase sem, na verdade, sem gastar nada, assim, só repensando mesmo, e a gente viu o quanto que as pessoas, as igrejas, os líderes, pastores, enfim, careciam de materiais dessa forma, assim, né? Então, basicamente, a ideia surgiu daí, assim, de uma necessidade que a gente viu, e a gente tinha minimamente alguma expertise nesse sentido, né? Tipo, já tinha estudado algumas questões sobre elaboração de pesquisa e tudo mais, e a gente consome esse tipo de conteúdo. Então a gente falou, cara, vamos tentar fazer. A gente não sabe se vai dar certo ou não, mas vamos tentar. E aí, felizmente, graças a Deus, assim, a gente fez, deu certo, e tá contribuindo aí com muita gente. Basicamente é isso. Tinha uma carência que a gente percebeu também, assim, que foi uma motivação muito grande, é porque também eu e o Kaique estamos envolvidos com igrejas locais, né? O Kaique ele tá bem próximo do conselho da igreja dele, e eu também, e os estudantes do Invisible College também, assim, cada um contando um pouco das dificuldades que estavam enfrentando nesse momento, que pegou, assim, muita gente de surpresa, né? Ninguém sabia como se comportar. De um domingo para o outro, as características da igreja mudaram radicalmente. Esse desejo de compreender isso, mas ter dados, e é isso, essa carência de dados que a gente tinha, motivou muita gente a ir atrás para entender o que a gente estava fazendo, o que a igreja do Kaique fazia, a minha, a dos estudantes, assim por diante. Legal. Eu li a pesquisa diversas vezes, até para a gente poder conversar, e eu queria que vocês fizessem alguns apontamentos, né? O que ela, de alguma forma, fazer um extrato aqui, depois eu selecionei algumas perguntas aqui também, eu sei que tem muita gente aqui que já está, talvez, se perguntando a respeito dessa pesquisa, depois nós vamos disponibilizar, você que entrou aí no link, essa pesquisa para que você tenha acesso a isso. A gente sabe, Kaique, eu trabalho na área de comunicação, aliás, a gente se conhece por causa disso, da área de comunicação, que é preciso saber ler os dados, né? A gente está falando de internet, por exemplo, uma das coisas maravilhosas da internet são os dados. E o que esses dados mostraram para vocês? Assim, o que vocês percebem como apontamento, Pedro e Kaique? Algumas questões assim que me chamaram bastante atenção, assim, eu vou falar por alto, depois a gente pode destrinchar algum desses pontos, assim. Acho que, primeiramente, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi o poder de mobilização das igrejas, assim, né? Porque, segundo a pesquisa, praticamente metade das igrejas começaram algum projeto social depois da pandemia, né? Se eu não me engano, 58% das igrejas começaram algum novo projeto social após a pandemia. E uma outra coisa interessante foi que 10% das igrejas que responderam à pesquisa, e aí só esclarecendo, foi um total de 270 igrejas que responderam, correspondendo a todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Então a gente teve uma representatividade mínima, assim, em termos geográficos. E 10% das igrejas que responderam não tinham nenhum projeto social, nenhum tipo de projeto social antes da pandemia. E quando veio a pandemia, metade desses 10% começaram algum novo projeto social, assim. E sem falar nessas
que não tinham, considerando o todo, as 270, 58% começaram algum projeto social. Então, isso mostrou, assim, que a gente tem um potencial de mobilização a nível de trabalho social muito grande e que precisa ser ainda mais fomentado e colocado em prática, assim. Então, isso é uma das coisas que, de cara, assim, me chamaram bastante atenção. E só mais um outro dado, assim, que também para a gente foi bem relevante, assim, que a gente... foi a questão do uso do EAD nas igrejas, né? Tipo, as igrejas que responderam, 95% delas não fazem uso de nenhum tipo de recurso EAD. E a gente falou, caramba, que doido isso, assim, né? Que peculiar, porque tem muito conteúdo disponível, assim, já até gratuito, pagos, enfim, de todos os tipos, já existe bastante disso. E a gente sabe que boa parte do nosso país ainda não tem acesso à internet, mas boa parte já tem, e com uma certa qualidade mínima, assim, para possibilitar isso, né? Então, a gente falou, caramba, que curioso isso, né? Tipo, só 5% das igrejas usarem algum tipo de recurso EAD, seja para a escola bíblica, seja para formação de líderes, seja para o que fosse. Então, acho que, de um modo geral, esses dois dados me chamaram bastante atenção. Acho que foram bem marcantes, assim. Não sei se o Pedro tem mais algum para complementar. Eu acabo gostando muito e ficando muito interessado de fazer essa leitura, né, igual o Caio falou, por exemplo, nos aspectos teológicos, a teologia do culto das igrejas que responderam ao questionário, né, porque a gente fez perguntas, por exemplo, sobre a administração dos sacramentos lá, se eles faziam a distância ou não, se eles mudaram os elementos ou não, e a gente teve diversas respostas, assim, o que eu leio que não havia consenso entre mudar ou não os elementos, fazer ou não a distância ou presencial, transmitir um culto. A gente percebeu que tinham muitas questões teológicas envolvendo teologia do culto, liturgia e assim por diante, que estavam patentes, assim, nesse momento. Talvez também porque pegaram muitas igrejas de surpresa, assim, e como elas deveriam se comportar quando foram privadas de se reunir. Isso me chamou muita atenção, mas uma das coisas que, assim, até hoje eu ainda fico pensando muito é como que determinadas características do que era valorizado numa igreja até um domingo, no domingo seguinte, depois dos fechamentos, do acirramento da pandemia, as outras características eram necessárias para a saúde de uma igreja. Eu lembro que até eu e o Caio interagimos num tweet, em algum momento, quando eu falava sobre isso, sobre do aluguel da igreja, assim, do espaço da igreja, as tendências e práticas da sua equipe pastoral, dos seus obreiros e tudo mais. Isso me chamou muita atenção, assim, como que a pandemia provou, foi um teste de fogo, assim, para determinadas práticas e características não saudáveis ou muito saudáveis de igrejas. Isso me chamou muita atenção. E eu queria fazer uma reflexão com vocês, porque nessa fala sua, Pedro, eu lembrei de uma expressão do Flávio Gicovati, que ele diz o seguinte: você não sabe que algo te domina até que você tenha isso tirado de você. Né? Então, a gente não sabe o quanto a gente é dependente daquilo até que aquilo seja tirado da gente. Sim. E nessa situação toda de pandemia, a gente percebeu que o nosso o foco da igreja estava dentro Sim. de uma estrutura. Né? E nesse sentido, essa é a minha pergunta para vocês. O que vocês sentiram na pesquisa em relação a esse desmame do templo, essa desconexão com essa cultura baseada no prédio? Quer falar, Pedro? Eu mando. Vai você, depois eu comento. Então, acho que isso trouxe para a gente uma realidade que a igreja necessariamente teve que buscar uma forma alternativa de ter tanto contato entre os membros, tanto para oferecer para os membros o sermão dominical, minimamente, alguma coisa nesse sentido. E foi muito interessante, assim, na pesquisa, porque boa parte das igrejas, assim, tipo, 48% delas não realizavam nem transmissão, nem gravação dos cultos, ou seja, era algo estritamente voltado para o prédio, ou a pessoa presente na reunião local, ali, presencial, ou ela não teria acesso ao, vamos dizer assim, ao sermão e coisas do tipo. E como resposta ao isolamento, assim, 74% das igrejas adotaram a transmissão como uma forma de possibilitar com que os irmãos e as irmãs tivessem acesso ao sermão e outras formas de recurso, né? 10% fizeram gravação e disponibilização futura. Algumas igrejas
14% incentivaram o culto familiar, então elas não fizeram transmissão e gravação, mas incentivaram com que as famílias fizessem os cultos familiares entre si, e teve algumas outras questões muito interessantes, assim, a gente até perguntou sobre quais alternativas as igrejas ou usaram ou pensaram que poderia ser usada no caso de irmãos ou irmãs que não tivessem acesso à internet, né? Como eu falei, ainda que muita gente tem acesso, boa parte ainda não tem, isso é uma realidade no nosso país, assim, e foram respostas das mais diversas e das mais curiosas, assim, também, né? Teve igreja, assim, que respondeu usar carro de som com músicas e o sermão transmitindo através de um carro de som, assim, né? Outras igrejas criaram uma equipe para ir na casa de irmãos que não tinham internet com um notebook para o irmão assistir o sermão no notebook, assim. Então também mostrou também, como eu tinha falado na primeira resposta, esse poder de mobilização da igreja, né? Eu achei isso muito interessante, porque beleza, a gente faz a transmissão que talvez seja o mais simples ou mais prático, mas para quem não tem transmissão, para quem não tem internet, vamos dar outro jeito. Ou a gente vai na casa da pessoa com notebook, ou a gente manda um carro de som, ou a gente manda um SMS para ela com uma estrutura do sermão, um resumo, alguma coisa desse sentido. Então, parte das igrejas tiveram essa necessidade de atender pessoas que não tinham acesso à internet, né? E isso mostrou para a gente, assim, a complexidade do problema, né? A complexidade dessa situação, que não é só simplesmente você colocar um link no YouTube e mandar para todo mundo e cada um se vira para assistir, mas existe uma preocupação para além disso, né? Eu acho que isso ficou muito evidente para a gente, assim, que é necessário buscar formas mais próximas e, sei lá, um contato, pensar no nível maior, assim, do que simplesmente uma solução simplista ou muito pontual, assim, né? Sim, e você tinha perguntado, Caio, também do vício que a gente tem com estruturas do prédio, né? Eu acho que tanto as lideranças, né, pastores... pode continuar. Não, é exatamente isso. Eu queria que você falasse, e o Kaique já falou um pouco na perspectiva dele, essa mudança, né, de prioridade. A gente tinha uma igreja baseada na estrutura, na programação, e de repente a gente se viu isso que, de fato, demanda a nossa maior atenção. Sim. O que eu reparei é que tinham, assim... Eu acho que uma reflexão teológica a respeito disso. Eu acho que algumas marcas, por exemplo, tanto da liderança, mas também tanto do discipulado que estava sendo feito com os membros da igreja, ambos centrados no prédio ou nas programações presenciais da igreja. Por exemplo, quando o Kaique fala a respeito de incentivar o culto doméstico, isso deveria ser uma prática, assim, corrente dentro das famílias, né? Porque, de repente, a família foi privada de estar presente para consumir o culto, o conceito é ruim mesmo para enfatizar um vício, e quando se viram sem aquele culto, aquela reunião para ser consumida, eles tinham que fazer dentro de casa, não sabiam o que fazer, porque não foram preparados para isso. Isso mostra lacunas na formação da membresia das nossas igrejas. E dos líderes também, algumas características que eu mencionei, assim, que eram valorizadas, depois foram desvalorizadas. Por exemplo, igrejas muito centradas em figuras, em grandes figuras da sua liderança, mas que não tinham preocupação, por exemplo, de manter-se em contato com a membresia, ou igrejas grandes demais. Isso tornou muito mais complicado pós-pandemia, porque era necessário a gente usar ferramentas agora, porque quando a gente pensa no meios digitais, não é só transmissão de culto, mas ligar para as ovelhas, mandar mensagem, ter canais de comunicação acelerados com elas, que uma igreja que estava muito centrada numa figurona que entregava um sermão uma vez na semana e só aparecia no outro fim de semana, essas igrejas mostraram-se sem bases suficientes para cultivar uma melhor saúde da igreja, cultivar, assim, um discipulado mais adequado. Então, essa incapacidade de pensar a prática e o caráter dos obreiros para além do prédio ficou muito evidente. Legal. Eu queria... Uma das coisas que eu li a pesquisa, eu destaquei aqui, até queria pessoalmente fazer esse recorte com vocês. É a questão das demandas emocionais, né? Que vocês levantaram. 1/4 das igrejas, no meu ponto de vista, a minha leitura é um número alto, não tem nenhum tipo de preocupação ou atividade com as consequências emocionais do isolamento, né? E as que têm, de alguma forma, elas são iniciativas dos próprios obreiros, né?
Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque a gente tem falado muito nos ambientes de igreja, live, pastores, muito de estratégia, tecnologia, e eu tenho visto poucas pessoas falando sobre essas enfermidades emocionais, que o pessoal está falando que vai vir essa onda, já está vindo, né? Tédio, cansaço, pessimismo, crise de ansiedade, e esse indicativo me saltou aos olhos. Eu até comentei com um amigo, o pastor Oswaldo, quando ele passou a pesquisa, a gente conversou, eu falei, olha, isso é um item interessante. Eu queria que vocês fizessem algumas considerações sobre isso. Beleza. Acho que essa questão, assim, só contextualizando um pouco, para entender um contexto um pouco mais amplo, obviamente que eu não sou um especialista na área, mas a gente leu alguns relatórios, assim, externos, não nem relacionados à igreja especificamente, e uma das questões interessantes, assim, que chamou bastante nossa atenção em relação a por que essa pandemia, para além do isolamento social propriamente dito, estava gerando tantos problemas nesse sentido, né? Ansiedade, depressão, desesperança. E uma questão interessante é porque, ao contrário de outros contextos, dessa vez a gente não tem números ou dados para se basear com segurança. Então, quando a gente tem dados, quando a gente se baseia em algum número, algo nesse sentido, via de regra, a gente tem uma sensação de segurança maior, porque a gente sabe o que está acontecendo, qual é o contexto. E com o caso da pandemia, isso não foi uma realidade total, assim, né? Os números, eles contam só uma parte da história e não todo, justamente porque não tem teste para todo mundo, então não é todo mundo que é testado, então os números que a gente tem são os números não tão condizentes com a realidade, e isso, segundo esses relatórios que a gente leu, assim, que foi uma das coisas que nos ajudou a formular a pesquisa, foi um dos motivos pelos quais gerou essa série de problemas para além do isolamento, né? O isolamento contribuiu, mas essa questão da gente não ter segurança nos dados, falando não de nós, crentes, de pessoas de modo geral, foi um dos motivos que contribuíram para isso, né? E aí, quando a gente vê as respostas da igreja, eu acho que é uma questão, assim, que tem que ser levada em consideração, porque quando a gente vê, sei lá, por exemplo, boa parte das igrejas não tiveram profissionais da área da saúde mental, por exemplo, atuando para atender essas demandas, né? E a gente pode falar, putz, mas por que a galera não foi atrás? E por que né, não, sei lá, contratou um psicólogo, ou chamou alguém, um amigo, um conhecido? Mas eu acho que a gente tem que entender realidades, assim, né? Eu acho que nem toda igreja tem condição para isso. Eu acho que nem toda igreja tem contatos suficientes para isso, né? Eu acho que é a mesma coisa quando a gente pensa em comunicação, assim, a gente fala, putz, por que tem tanta igreja fazendo comunicação tão ruim, assim, ou tão deficitária? E a gente fica indignado, assim, a gente da área criativa, mas a gente tem que entender que são contextos e contextos diferentes, né? Tem igrejas que são mais estruturadas e conseguem, tem outras que não tem estrutura para isso, que não tem, né, o foco dela está em outra coisa, está apagando outros incêndios, resolvendo outras questões. Então, eu acho que, por mais que essa questão seja preocupante para a gente, assim, né, ou igrejas que não estão fazendo nada, nenhuma iniciativa para suprir as demandas emocionais, ou aquelas que estão suprindo apenas com os próprios obreiros, eu acho que isso também vai muita gente tentar ter uma certa flexibilidade nesse sentido de entender que são contextos e contextos diferentes, e ter isso mais como uma alerta do que como, sei lá, uma crítica ou tacar uma pedra nesse sentido, assim, né? Não sei, eu acho que eu penso muito nesse sentido, assim. E tem uma antiga, eu acho que também evidencia uma antiga questão, talvez não tão bem resolvida, e por isso não souberam contar com a ajuda, por exemplo, de profissionais, do relacionamento para a saúde emocional da pessoa entre aconselhamento pastoral e terapia psicológica, ou mesmo consulta psicoterápica e psicanálise, ou coisa do gênero, que é uma discussão ainda que não está muito bem estabelecida. Nós não temos muitas bases ainda. Assim, eu entendo que a função de um pastor é o aconselhamento pastoral, o aconselhamento bíblico, é a posição, por exemplo, que eu defendo, mas a gente tem que ter um olhar multidisciplinar para o ser humano, porque ele é um ser de muitas mãos, ele precisa de muitos outros indivíduos e grupos e laços sociais para poder florescer. E no momento desse que ele está tendo muitas pressões para ele justamente não florescer, é que essa ajuda, se tivesse sido bem estabelecida antes, essa discussão, etc., eles teriam muito mais conforto para contar com a ajuda de um profissional do que tentar resolver só com o trabalho dos obreiros. Observe mais uma vez, eu concordo com o Kaique, que tem contextos e contextos, e que também não estou dizendo que só o trabalho do obreiro, eu sou um obreiro, ele não vale nada, ele vale,
mas a gente estava lidando com outros tipos de aumento de surtos e casos excepcionais. A gente está lidando com exceção emocional, psicológica, e a gente não tinha também preparo teológico para isso, assim, uma relação multidisciplinar da psicologia, da psiquiatria e da teologia, que também é urgente. Mostra um quadro vulnerável, né? Uhum. Eu queria... tem muitas perguntas chegando aqui, e eu queria terminar esse período de interação eu com vocês aqui, com a questão dos apontamentos, né? Eu até tenho algumas coisas depois para conversar com o Kaique sobre comunicação. Eu vi que o pessoal ali está meio a meio, equipe, tudo mais. Isso aí fica para conversar sobre comunicação depois. Mas eu queria que vocês fizessem alguns apontamentos. O que essa pesquisa mostra, e do ponto de vista de vocês que viram isso, a gente até tem na pesquisa nota de vocês, mas o que isso serve para apontar para a gente, né? Você, Kaique, você, Pedro, e depois eu vou abrir para as perguntas, que tem diversas perguntas aqui chegando. Pedrão, começa aí, que isso aí é mais sua parte. Começa o Pedro, eu falei que ia dar uma relaxada, porque você já tá com a barba branca, cara. Você não tá tão tô mesmo. hipster, você não tá tão hipster. É o trabalho. Olha, o mais velho, então, começa, Kaique. O que eu vejo é que foi aquilo que eu mencionei. Nós estávamos organizando muitas iniciativas da igreja, pensando o seu crescimento, pensando o seu amadurecimento com determinados critérios que de um dia para o outro nos foram tirados. Mas a igreja continuava presente e talvez mais do que nunca necessária, com cuidado com uma mensagem de esperança, com cuidado com as pessoas que sofriam e assim por diante. Então, a pandemia, ela é um tempo de destaque, ela é uma espécie de lente de aumento, coisas que estavam boas foram ampliadas, igrejas que tinham laços morais muito bem estabelecidos, laços comunitários, não se perderam porque não estavam se reunindo presencialmente, rapidamente conseguiram se organizar e tiveram experiências boas, mas essa lente de aumento também, ela destacou aspectos viciosos. O que tinha de vício nas práticas da igreja ficou evidente nos modelos que a gente tinha de crescimento de igreja, modelos que a gente tinha de formação de obreiros. Cada uma das tendências que a gente repara na pesquisa não são matérias dos seminários teológicos que formam as pessoas. Então, a gente de certa forma, não preparou os obreiros para esse tempo. É claro que é muito difícil preparar para algo inevitável e algo incontornável como aconteceu, mas a gente tem determinados modelos centrados em coisas que não são tão bem estabelecidas assim, e de uma hora para outra isso foi tirado. Então, eu acho que a pandemia, ela nos permite repensar não só práticas cotidianas da igreja, mas até mesmo a formação dos nossos obreiros, determinadas características que podem ser benéficas ou não para determinados contextos, o que é verdadeiramente importante e o que é marginal dentro de uma igreja, porque isso também ficou evidente. Se era uma igreja que valorizava muito o que era marginal ou não essencial, agora as coisas essenciais foram se mostrando muito mais necessárias. Então isso também mostra sobre aonde a gente qual o horizonte que a gente deve trabalhar, para onde apontar. Eu pensei muito sobre isso a partir dessa pesquisa. Legal, interessante, muito bom. Kaique? Então, acho que complementando o que o Pedro falou, e aí trazendo mais para minha área, eu acho que a pandemia, de modo geral, o isolamento social, e a gente viu isso, o reflexo disso na própria pesquisa, eu acho que trouxe uma questão ela forçou, na verdade, uma certa, entre aspas, evolução da igreja em relação ao contexto de conectividade ou contexto digital, assim, né? Porque se antes havia uma certa resistência por parte de algumas igrejas nesse sentido, agora isso é um fato. Ou a gente está no meio digital, ou a gente está conectado, ou nossa igreja está conectada, ou ela não vai ter alcance nenhum, né? Atualmente, pelo menos, não existe outra forma de se comunicar com as pessoas, pelo menos durante o isolamento, para os locais que já não estão mais, que não fosse por meio da conectividade, que não fosse por meio da internet e tudo mais. E aí eu acho que a gente mudou um pouco a discussão de se devemos ou não estar no meio digital, se devemos ou não ter uma rede social, se devemos ou não
estar em conexão nesse sentido para como vamos fazer isso, né? Acho que agora a discussão é essa, né? Tipo, qual a forma adequada de se fazer isso? Qual a forma adequada de a gente estar no meio digital? Acho que isso não é mais se devemos, acho que agora é como faremos isso, né? Qual a melhor forma, qual o melhor jeito? E porque essa é a realidade agora, né? A gente viu na pesquisa que boa parte das igrejas, por exemplo, começaram a adotar o YouTube, outras migraram para o Spotify, né? Porque o sermão tem a característica de ser algo a nível de áudio, né? Ser uma comunicação verbal, então o Spotify atende muito bem. Então a gente viu que as igrejas começaram a migrar para as redes, migrar para as plataformas digitais, porque era a forma delas minimamente, em certo sentido, sobreviverem ou comunicarem com o seu público, comunicarem com os membros, com as pessoas que frequentavam os prédios. E não que eu não acho que tenha que parar de frequentar, eu acho que quando a pandemia passar e as coisas estiverem normalizadas, é inevitável, assim, a gente precisa frequentar, a gente precisa estar junto, precisa ter os cultos presenciais, mas a conectividade, o meio digital não pode mais ser ignorado. Isso é uma realidade do mundo, de modo geral, não só da igreja, de qualquer área de atuação, e isso chegou para a igreja também, né? Eu acho que a pesquisa mostrou bem isso para a gente, essa necessidade, essa urgência, e como que boa parte das igrejas não estavam minimamente preparadas para isso, né? Foram forçadas, de alguma forma, assim, a migrar para essas redes, para essas mídias, nesse sentido, assim. Eu acho que isso foi bem marcante, assim. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, desculpa, eu vou fazer uma pergunta que foi feita aqui, o Kleber vai colocar na tela, é uma pergunta do Nielson Mendonça, diz o seguinte: na pesquisa, há algo sobre as entradas financeiras das igrejas, ajuda financeira a pastores e missionários? E eu ia fazer uma pergunta a respeito disso, mas eu recebi logo aqui do Kleber essa pergunta e deixei para isso, porque uma das sensações que eu tenho, Pedro, sendo bem honesto com você, a gente que lida com projetos de mentoria, projetos de plantação, é que no início da crise, uma das principais, se não a principal preocupação, era essa. Meu Deus, como que nós vamos fazer com a questão financeira? Qual o impacto disso? E aí muitos pastores entraram numa questão de trabalho excessivo para mostrarem sua utilidade. Tipo assim, olha como eu sou útil, sou indispensável. Eu preciso mostrar que trabalho muito, porque vai vir uma crise financeira. E a pergunta do Nelson vem bem nesse sentido. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Beleza. Sobre a questão de ajuda financeira a pastores missionários, a gente não entrou especificamente nesse assunto, assim, e aí até esclarecendo um pouco, por que a gente não... Muita gente falou, por que vocês não perguntaram sobre tal coisa? Ou, por que não falaram sobre outra coisa que também é importante e tudo mais? Porque quando a gente monta uma pesquisa, a gente tem que ter uma balança de equilíbrio. Por quê? Porque se a gente coloca muitas questões ou entra num nível de detalhamento muito grande, a pesquisa fica extensa e as pessoas não têm disposição ou não têm até tempo de responder. E se a gente faz uma pesquisa muito direta, muito objetiva, muito curta, as pessoas respondem, mas a gente não tem dados suficientes, ou fica algo muito raso. Então a gente tentou chegar no equilíbrio, assim, a gente inclusive contou com a ajuda de alguns outros irmãos, assim, que já têm prática com isso a nível de mercado e tudo mais, para ajudar a gente a refinar a pesquisa. E aí a gente teve que fazer escolhas, assim, né? A gente focou em tentar ter um panorama geral, e aí, num segundo momento, a gente pode ir entrando especificamente em cada uma das partes da pesquisa, aprofundando nelas em outras novas pesquisas. Mas então, algumas questões até importantes acabaram ficando de fora, porque a gente teve que fazer algumas escolhas, assim. E essa questão das ajudas a pastores e missionários, infelizmente, não foi abordado na pesquisa, né? A gente perguntou sobre a questão, como que foi o impacto a nível de arrecadação da igreja, né? E aí a gente não colocou isso na pesquisa, no relatório final, mas eu vou tentar achar esse dado aqui e eu falo ele na próxima pergunta, pode ser? Enquanto eu procuro aqui. O que eu queria aproveitar, enquanto o Caio escolhe esse dado aí, eu acho que foi até isso que eu e o Caio interagimos no Twitter, assim, que ele mencionou sobre aluguel de igrejas, né? Na comunidade onde eu sou pastor, a gente tem uma congregação dentro aqui de Goiânia, então na capital aqui de Goiás, e uma sendo plantada em Palmeiras de Goiás, no interior. E assim, a pandemia demorou para chegar lá, alguns decretos municipais em Palmeiras demoraram para acontecer, mas quando acontecer, por exemplo, inviabilizaram o projeto todo que tinha sido feito, a plantação da igreja, né, que dependia de visitar pessoas, de ter contato com pessoas, e assim, um obreiro morando em Goiânia e indo para lá, que era sinônimo de alguém que estava num centro de contaminação e indo para lá.
Então, o trabalho de conscientização da igreja, de que apesar da igreja não estar reunida presencialmente, os seus projetos não paravam, era uma necessidade urgente para ser colocada nos avisos, nas conversas com os membros quando se podia ter, mas eu acho que isso também foi uma outra avaliação do sinal de saúde, tanto da igreja quanto dos seus obreiros. Isso que o Caio mencionou, de certa forma, os obreiros foram colocados, assim, parece que numa demanda de substituírem a presença física por presença online e começaram a trabalhar muito mais, a mandar muito mais coisa, a inclusive assim, fazer muito mais do que normalmente fariam na igreja, e isso trazia inclusive fadiga digital para as pessoas, né, passavam a semana toda no computador, e aí os filhos depois, além de terem aulas, tinham escola dominical no computador, clube bíblico para as crianças no computador, e isso foi muito ruim para a liderança e para a igreja também. Mas por quê? Porque o padrão de medição, de aferição sobre a utilidade de um pastor, a utilidade do obreiro, era medido em critérios de presença física, e isso também é um falso critério, porque quando a gente deixou de se reunir, o trabalho não parou, o cuidado, a preocupação e as iniciativas do gênero. Legal. Tem uma pergunta. Pode falar. Legal, Kaique. Vamos lá. Para compartilhar esses dados aí de questões financeiras, olha só, 20%, falando brevemente assim, né, 20% das igrejas que responderam o questionário tiveram de 10% a 25% a menos de arrecadação durante o período de isolamento, 27% tiveram de 25% a 50% menos, 12% tiveram de 50% a 75% menos, 21% não teve impacto nenhum, manteve a média de arrecadação, e 5% teve aumento na arrecadação. Então, foi um cenário bem diverso, assim, a maior parte teve queda na arrecadação, mas teve igrejas que aumentou a arrecadação por algum motivo, assim, a gente não entrou no detalhamento disso, mas teve, assim, né? Então, foi essa variedade, assim. Eu acho que isso aí é uma proposta para depois, até passando, né, alguns meses, avaliar. Eu tenho um certo receio, porque, assim, como a gente vive um ambiente virtual, são agendas diárias, pautas diárias, informações, que às vezes a gente considere que o sinal de saúde é a igreja que teve esse 5% aí que aumentou, né? E eu acho que isso às vezes pode ser um perigo, a gente entrar nesse critério. Talvez desmiuçar seria uma coisa interessante, muito legal. Tem uma pergunta aqui também, da Igreja Presbiteriana de Coribe. Na pesquisa, eu sei que algumas coisas o Kaique já falou, pessoal, que não deu para contemplar tudo, mas talvez uma percepção de vocês, foi constatado algum tipo de saturação sobre o prolongamento dos cultos online? Especificamente na pesquisa, não. A gente não entrou também nesse detalhamento, assim, mas eu acho que foi notório, não só de cultos online, mas de qualquer coisa online, assim, né? Tipo, pelo menos essa foi a minha percepção, assim, eu acho que... Porque a gente pode fazer tudo online, né? Então, assim, a reunião agora é online, a reunião de trabalho é online, o pequeno grupo da igreja agora é online, se eu preciso resolver alguma coisa, tudo ficou online. Então, a gente inevitavelmente saturou de tanto ficar de frente para uma tela, assim, né? E aí, eu acho que isso, inclusive, impacta na forma de pensar nessa transmissão do culto, na transmissão do sermão, né? Tipo, beleza, a gente está entendendo que a galera está saturada, e como que a gente pode, então, remodelar nossa liturgia, por exemplo, ou algo nesse sentido, para adequar melhor a esse contexto, assim, né? E aí eu não estou dizendo que tenha que diminuir, eu tenho que aumentar, eu não tenho uma resposta para isso, né? Eu acho que esse é um período, assim, realmente de experimentar, ver o que talvez vai dar um melhor resultado, o que vai ser mais efetivo para conseguir comunicar com as pessoas, mas eu acho que é inevitável a gente entender, assim, que, de fato, houve uma saturação de coisas online acontecendo, assim, né? Por mais que elas sejam importantes, necessárias, mas... Uma coisa que a pesquisa perguntou foi sobre alternativas à internet. Não tendo a internet, o que poderia ser falado? E aí, algumas estratégias offline foram oferecidas muito interessantes, assim, da pessoa, por exemplo, pensar em materiais para crianças, ou mesmo para o culto doméstico, e deixar isso na casa das pessoas, o obreiro ir até lá, ou seja, o digital só como um envio. Mas Pedro, eu posso ler aqui essas informações? Claro. Foi legal você falar, depois se complementa. Alternativas à falta de internet, né? Incentivo ao culto familiar,
entrega de material impresso em casa, como devocionais, ligações telefônicas, atendimento pastoral individual, visita a irmãos, visita de equipe de apoio com notebook para exibição do sermão, envio de correspondência, encontros pontuais, envio de SMS, envio de cartas e carro de som com músicas e sermão, como o Kaique falou. É isso aí. Eu acho que foi muito bem pensado, eu acho que principalmente o trabalho com crianças, que as crianças ficaram assim, tiveram suas escolas transferidas todas para o digital, e ficavam de segunda a sexta na frente do computador. As igrejas que conseguiram pensar em estratégias offline ajudaram muito os pais, por exemplo, com o culto infantil, com o culto nos lares, e isso é uma necessidade, assim, porque essa saturação, como o Kaique falou, é evidente. Assim, todo mundo passou a fazer tudo no digital. E não só no que diz respeito à igreja, acho que todo mundo está exposto a isso, né? Sim, eu vejo pelos meus filhos aqui, escola, até o entretenimento saturou, né? Tem mais uma pergunta da Vanessa Eliana, que diz o seguinte: como fazer se a maioria dos irmãos de uma pequena congregação estão no grupo de risco e não têm acesso à internet? Acho que tem um pouco a ver com isso, mas acho que dá para complementar aí, Pedro e Kaique. Essa circunstância é bem parecida com a nossa congregação aqui dentro de Goiânia, uma congregação pequena, e assim, 70% dos irmãos são um grupo de risco. O que foi feito foi, o sermão do pastor era disponibilizado em meios físicos, e ele visitava, levando isso até as pessoas, ligações mesmo de telefone. A gente mais jovem não gosta de receber uma ligação, mas foi muito útil, assim, para ler a Bíblia com a pessoa, orar com ela. Os procedimentos de um aconselhamento pastoral normal, presencial, feitos por telefone, para quem não tinha a prática do acesso digital. Inclusive, eu acho que as lideranças ou os obreiros que fizeram isso, mesmo em contextos assim muito digitalizados, ganharam ou tiveram uma grande relevância no cuidado com as pessoas, porque receber uma ligação nesse momento era muito mais confortável, reconfortante, do que mais uma mensagem de texto no WhatsApp, mais um e-mail, mais um link, mais uma live. Então, assim, isso que se mostra uma estratégia até de sobrevivência para alguns trabalhos com um público muito em condição de risco, vulnerabilidade, ele se mostrou também uma estratégia muito boa para quem não estava em vulnerabilidade também. Então, esses trabalhos offline. Pode falar, Kaique, desculpa. Eu estou aqui só para ser... Complementando, assim, tirando essa questão do offline, muitas não, né? Algumas igrejas que responderam à pesquisa falaram que no caso de pessoas que não têm acesso à internet por questões financeiras, as igrejas se mobilizaram para fornecer internet para esses irmãos, assim, para esses irmãos e irmãs, né? Tipo, ou pagando pacote de dados, ou colocando internet na casa da pessoa. E isso eu achei fantástico, assim, porque mais uma vez mostrou o poder de mobilização da igreja e mostrou necessidades que antes a gente não enxergava que era uma necessidade, e agora a gente precisa fazer isso, a gente precisa reunir e pagar um 4G por irmão, para ele tanto ter acesso ao irmão, tanto para ele poder escutar a palavra, quanto para ele poder manter contato com os outros irmãos num grupo de WhatsApp, ou num grupo da igreja, enfim, num pequeno grupo, coisa do tipo. Então isso também foi uma coisa bem interessante nesse sentido de suprir as pessoas que não têm acesso à internet por causa de questões financeiras, assim, né? Algumas igrejas supriram pagando para esses irmãos terem acesso à internet. Eu lembro quando eu era criança, a gente fazia campanha para comprar Bíblia, né? Tipo, fazer aquela mobilização. Hoje a gente pode para todo mundo, é nova realidade. Eu queria só fazer um comentário a respeito dessa questão do overshare, da saturação, né? Porque eu tenho recebido muitas mensagens de pastores assim, chateados que a audiência está caindo. Puxa, no início eu fazia tantas lives e era tanta gente, né? E agora está caindo, o que está acontecendo? E aí começa, o pastor tem uma facilidade de se cobrar muito grande, né? Eu queria que o Kaique falasse rapidinho disso aí, porque eu recebi uma pergunta aqui sobre isso, e sobre essa questão da saturação, o reflexo disso nessa queda de audiência, né, Kaique? Então, acho que é multifatorial, assim, né? Existem várias questões pelas quais isso acontece, mas talvez uma delas, assim, talvez duas, e falando especificamente, tentando entender um pouco a questão da transmissão de sermão, algo nesse sentido, voltado para a igreja. Uma, eu acho que é porque agora, se antes, sei lá, X igrejas faziam isso, X igrejas faziam transmissão,
agora, sei lá, 5x igrejas fazem transmissão, né? Então, em certo sentido, a concorrência, entre aspas, entenda o uso do termo, aumentou. Então, agora, é só você abrir seu Instagram 8 horas da noite e ver a quantidade de lives que tá rolando, assim, né? Você rola, assim, tem, sei lá, 20 lives, 30 lives simultâneas ao mesmo tempo, sendo que antes, pelo menos no meu Instagram, era 3, 2, 4 no máximo, assim. Então, em certo sentido, a quantidade de pessoas falando ao mesmo tempo aumentou. E eu acho que junto com isso, a questão de, talvez, pensando assim na questão da igreja, é só algo especulativo, eu não tenho dados para comprovar isso. No primeiro momento, pode ser que muitas pessoas que entraram eram meramente curiosos, assim, né? Então, sei lá, a igreja do fulano que eu admiro começou a transmitir cultos. Nossa, deixa eu assistir 1 ou 2 para ver como que é e, né, participar minimamente disso. E depois eu paro e vou só assistir o da minha própria igreja local e coisa do tipo. E, juntamente com isso, assim, pensando em mais um fator, a própria saturação, assim, né? Muita gente está saturada. E o meu irmão lá da própria igreja mesmo, ele veio falar comigo um tempo atrás e falou, cara, eu não tô tendo saco para ver o sermão, assim, eu não tô tendo saco para participar da transmissão do domingo. Eu prefiro, tá sendo muito mais abençoador, assim, para minha vida, muito mais útil para mim. Um pequeno grupo que a gente faz toda semana e conversa, ora e compartilha sobre a nossa realidade, do que ficar, sei lá, 45 minutos olhando para a minha televisão, ouvindo o pastor pregar, assim. E ele falou isso, não, óbvio que ele entende que isso é um problema, mas é a realidade que ele estava vivendo, sabe? Ele saturou disso, assim. Então, acho que isso também é um dos fatores e algo de atenção para a gente também pensar em alternativas ou como a gente pode minimizar esse cansaço, essa saturação que a gente está passando, assim, né? Isso é uma questão a ser considerada de fato. Agora, tem uma pergunta aqui, Pedro, que acho que tem muito a ver até com a sua introdução, falando do Invisible College. Eu faço parte de uma denominação que é a IPI, que ela já tem a IAD, né? Eu dou aula, inclusive, no IAD também, mas eu queria que você falasse, porque você está conectado com a geração, né? Você é um cara que tem essa facilidade. A pergunta do Mauro é o seguinte: na pesquisa é inevitável que seminários totalmente presenciais devem pensar em IAD, e tal forma de estudo devem ser acatadas, né? Qual que é a sua opinião? Eu sei que a gente tem aqui, eu vou fazer só um parênteses, porque o CTPI, ele acaba tendo uma audiência de várias denominações, não só IPI, IPB, Batista, Igreja Adventista, nós temos luteranos aqui, como o Joel, que está conectado, a gente tem Igreja Aliança Bíblica, Aliança Missionária, então, alguns estão fora desse contexto histórico que a gente está conectado aqui. Então, acho que seria legal você trazer uma palavra sobre isso. Muito bom. Essa pergunta é, assim, certeira. Aqui em Goiânia, eu dou aula no seminário presbiteriano aqui, e a gente teve que enfrentar isso, assim, fechou e sem possibilidade de volta, inclusive esse ano. Então, assim, também, de uma semana para outra, uma organização educacional que não tinha EAD teve que repensar todas as suas práticas, regravar aulas, pensar em materiais para isso. Uma coisa que eu conversava com o Kaique, brincava, eu também trabalhava numa escola infantil e fundamental, e vi o mesmo processo ali com os alunos, e como isso foi desgastante para os professores, e como que para a gente não foi, por quê? Porque a escola toda foi pensada a partir do EAD, o Invisible College não tem nada presencial, então assim, a pandemia não mudou absolutamente nada nas práticas do Invisible College, mas quando isso não é pensado, o grande problema dos seminários é isso, assim, eles tiveram uma experiência a ferro e fogo, isso é o problemático, mas assim, eles tiveram agora, claro, nítido, que eles precisam também contar com o que a gente chama de ensino híbrido, né? Não precisa, de uma hora para outra, dizer assim, a gente não precisa do ensino presencial. Não, ele é bom, mas o EAD alcança outras coisas que o presencial não alcança. E um ensino híbrido, bem pensado, em que casa metodologias de estudo do aluno, com aulas online e os recursos digitais, ele diz muito mais respeito ao ritmo da vida contemporânea do que, propriamente dito, determinadas práticas também viciadas ou centradas demais no presencial. É claro que determinados modelos não vão mudar. Eu acho que é importante, por exemplo, principalmente para a formação de obreiros, eles estarem presencialmente, terem tempo juntos, inclusive, assim, de relacionamento com os outros obreiros que estão sendo formados, mas é inegável que não dá para ficar limitado a isso, né? Nós precisamos pensar em metodologias didáticas de ensino remoto. Isso foi uma das coisas que a pesquisa mostrou das igrejas. Não precisa pensar no seminário, pensa na escola dominical. Como é que ficavam as escolas dominicais que a gente não podia mais reunir?
Então, assim, classe, Google Meet, a didática do professor, slide, tinha gente que não fazia nada disso. Então, é muito necessário, mostrou-se muito necessário. Uhum. Legal. Kaique? Então, acho que fazendo uma complementação, a questão do EAD eu acho que vai ser inevitável, assim, né, em algum grau. Obviamente, igual o Pedro falou, não precisa a gente, não, vamos abandonar tudo e vamos todo mundo para o EAD. Eu acho que não precisa nisso, nesse sentido, mas entender as potencialidades de cada meio de ensino, né? E aí o que eu penso muito, assim, o que eu chamo a atenção, assim, para quem estiver ouvindo, é que agora, beleza, vamos para o EAD. Então, quando a gente pensa em AD, não basta simplesmente a gente digitalizar o ensino presencial, né? Não basta simplesmente você gravar o cara falando e disponibilizar para todo mundo ouvir, porque agora vão surgir outras necessidades por se tratar de um outro modelo de ensino. Então, a gente tem que pensar como a gente vai engajar esse aluno, esse estudante a longo prazo, como a gente vai estruturar essas aulas para que elas tenham um grau de participação alto, como que a gente vai estruturar um vídeo de uma aula para que as pessoas tenham paciência de ficar até o final, como que a gente vai pensar em metodologias para a pessoa não ser simplesmente uma receptora de conteúdo, mas para que ela tenha algum papel ativo dentro desse processo de ensino. Então, agora a gente vai ter outras questões que antes a gente não discutia, ou pelo menos discutia para um outro ambiente, que o EAD ou a educação digital vai trazer para a gente, assim, né? Eu acho que essa reflexão é muito importante, porque, mais uma vez, não basta só a gente digitalizar o ensino presencial, porque isso, a médio prazo, isso vai gerar uma frustração muito grande, né? E aí muita gente vai falar, porque o ensino EAD não funciona, porque o ensino EAD é ruim. Não é que é ruim, não é que não funciona, mas é porque a gente não pensa o EAD como EAD, a gente pensa o EAD como a digitalização do ensino presencial, e isso, obviamente, não vai dar certo. Então, as igrejas, os pastores, os líderes, os irmãos da área pedagógica, ou que tem uma facilidade para esse lado, assim, os professores de escola bíblica, eles vão ter que ter atenção para esses fatores, eles vão ter que entender minimamente sobre era da conectividade, sobre questões de comunicação, sobre, enfim, práticas no ambiente tal, que antes não eram pensadas no modelo de educação físico ou presencial. Assim. Então, eu acho que se atentar para isso é fundamental também para a gente evitar que lá na frente haja uma frustração, tanto de quem está participando, tanto de quem está oferecendo ou está ministrando essas aulas. Assim. Uma última pergunta, vou até pedir desculpa aqui para o pessoal que tem chegado várias perguntas, em relação a, deixa eu só separar aqui como o Kleber mandou para a gente, vamos lá, a pergunta também do Nielson Mendonça. Na pesquisa, há algo sobre igrejas que continuarão com as transmissões dos cultos, ou algumas que irão encerrar as transmissões? Vamos fazer essa última pergunta. Eu peço desculpa para a galera que está conectando, que o nosso tempo aqui já está quase estourando. Cara, eu acho que a gente não abordou especificamente nesse sentido. Assim. Uma coisa que a gente abordou, talvez tentando responder minimamente a pergunta dele, foi em relação ao retorno das atividades, né? Quando a gente fez a pesquisa, a gente publicou a pesquisa, ela foi feita, na verdade, entre 24 de abril e 5 de maio, só para situar a nível cronológico, assim, mas, por exemplo, metade das igrejas falaram que nos próximos 6 meses elas vão retornar com todas as atividades de uma forma gradativa. Outras 17% disseram que vão retornar com todas as atividades imediatamente. 27% disseram que vão retornar apenas com as atividades prioritárias e 2% disseram que vão retornar apenas com o culto presencial. Assim. Então, a gente vê que boa parte das igrejas assim, pretendem retornar para o contexto físico, local, presencial nos próximos 6 meses, seja de forma imediata, seja de forma gradativa, assim, né? Muito provavelmente algumas igrejas vão ter que dividir o culto em 2, dependendo das regras de retorno, assim. Aqui em Goiânia, por exemplo, as igrejas elas precisam ocupar no máximo 30% do prédio. Então, se uma igreja antes recebia 100 membros, agora elas vão poder receber no máximo 30, assim, por culto. Então, vai ter que fragmentar um culto presencial em 2 ou 3, ou fazer cultos em horários diferentes. E eu acho que isso agora que é um puro achismo, assim, né? Porque a gente não minuciou isso na pesquisa, mas eu imagino que não vá parar tanto com as transmissões ou com as gravações, porque uma vez que isso já está implementado, eu acho que não faz tanto sentido
abandonado de uma vez, né? Beleza, a gente gastou tanto tempo, tanto esforço, tanta, sei lá, logística para proporcionar isso, e agora a gente deixa tudo de lado e volta para o físico. Eu acho que é aquela questão, da mesma questão do ensino, assim, eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que as duas coisas se somam em um certo sentido, né? O irmão que por algum motivo não pôde ir no culto no dia, ele assiste online, na outra semana ele volta a frequentar, enfim. Eu acho que essa questão, acho que as duas coisas não se anulam, assim, eu acho que há possibilidades de a gente pensar uma forma de integrar as duas coisas, assim. Mesmo retornando, eu acredito assim, até a gente ter um cenário seguro de saneamento mesmo, muitas faixas etárias vão ainda estar privadas de retornar à igreja. Então, acaba que foi uma experiência também que forçou a igreja a colocar determinados recursos que antes não tinha. Por exemplo, nós somos da época, às vezes, de levar a ceia na casa de um irmão, etc. Bem, as igrejas que optaram por transmitir, inclusive, a participação dos sacramentos, elas transformaram esse cenário também, de alcançar pessoas que também estavam marginalizadas da igreja por uma série de dificuldades, às vezes patologias, às vezes a dificuldade geográfica, e eu acredito, então, que isso não vai deixar de acontecer. Isso que o Kaique falou, demorou tanto, foi tão difícil, e já está estabelecido, eu acho que vai ser uma ferramenta a mais para trazer visibilidade para a igreja. Uhum. Legal. Eu queria duas coisas para a gente terminar. Primeiro, pedir para vocês continuarem. Eu aqui que é uma ferramenta muito para ações. Considerações finais a respeito, né, desses apontamentos aqui em relação a isso, e a percepção. Voltou? Isso, agora a gente voltou, agora a gente está te ouvindo, cortou no começo, no meio. Isso, as considerações de vocês. Olha, eu acredito. Estão me ouvindo? Sim, ouvimos. Não foi. Posso começar, Kaique? Claro. Acho que assim, a gente pode, em termos de considerações finais, a gente está diante de um período ainda que ninguém sabe muito bem como se comportar. Às vezes a gente coloca muita cobrança sobre os líderes, os pastores da igreja, os seus obreiros, para resolver a queda de audiência, alcançar as pessoas que foram marginalizadas por causa da pandemia, do isolamento. É um período muito novo para muita gente, ninguém sabe muito bem como se comportar diante dele. A gente não tem assim, um caminho seguro e bem estabelecido para a prática de plantação de igreja ou de revitalização de igreja nesse cenário. Então, isso poderia tirar um pouco dos nossos ombros um peso de uma cobrança sobre os seus pastores. Eu acho que o que tem que ser feito é uma atenção maior nos sintomas culturais, observar o que está acontecendo, observar como outras instituições sociais estão se adaptando, umas bem, outras não tanto, e perceber como que a igreja pode se inspirar e pode até fazer algo melhor do que está sendo feito em outras parcelas da sociedade. Eu acho que é um tempo de muita atenção ao nosso entorno, para a gente colocar perguntas que parecem óbvias, mas não são tão óbvias assim, e que carecem da gente recolocá-las, pensar em determinadas estratégias, em fazer coisas que eram muito fáceis de serem feitas antigamente, agora não são mais. E isso colocar um pouco de humildade sobre os nossos ombros, a gente não saber como que a gente se comporta quanto a isso. Kaique? Muito bom. Acho que uma consideração final, assim, em complementariedade ao que o Pedro falou, mas sem querer contradizê-lo, eu acho que é um pouco, assim, realmente a gente não ter essa cobrança nesse sentido, né, tipo, por resultado, e quem tá minimamente com mídia social trabalha com isso, tem essa cobrança de uma forma muito intensa, né, o engajamento, a quantidade de pessoas participando da minha live, e não sei o quê, eu acho que realmente a gente não tem que ter tanta essa cobrança, mas eu acho que cada vez mais, assim, e aí acho que a pandemia, o isolamento, a migração forçada para o digital mostrou isso para a gente. A gente tem que cada vez mais entender essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Tipo, os pastores, os líderes, os cristãos de um modo geral, né? Qualquer cristão,
tem que entender minimamente esse novo contexto que a gente está vivendo, né? Muitas vezes a gente tem um certo... uma preguiça, assim, de entender sobre millennials e sobre redes sociais, e por que o TikTok tá bombando, e o que isso tem a ver, e a gente deixa isso para lá, né, para nós, assim, porque a igreja não tem nada a ver com isso, e tem. Eu acho que a gente entender, por exemplo, o porquê da ascensão do TikTok diz muito respeito sobre nossa forma de se comunicar enquanto igreja, por exemplo. Não que a gente tenha que mudar tudo, mas eu acho que ali tem alguns indícios, tem algumas... a gente pode fazer uma análise a nível cultural disso, né, tipo, para entender o que está motivando a tais práticas, ou a ascensão de tais mídias, tais meios, e eu acho que a igreja cada vez mais precisa se interessar por isso, precisa tentar entender isso, precisa pesquisar, ler, discutir sobre essas questões, porque diz respeito à forma como a igreja vai se comunicar, diz respeito à forma como a igreja vai conseguir atingir uma nova geração que está emergindo, uma geração de nativos digitais, inclusive, de pessoas que já estão nascendo com um celular, um tablet na mão, assim, já está nascendo familiarizado com telas, com conexão. Então, a gente, enquanto igreja, e aí vale para o pastor ao membro normal, que só frequenta e atua de alguma forma, não que tenha uma hierarquia nesse sentido, mas funções diferentes. Eu acho que todos eles precisam cada vez mais se preocupar com essas questões e tentar entendê-las. Legal, legal. Eu quero mais uma vez agradecer ao Kaique, ao Pedro, dois amigos queridos. O Pijama acabou de colocar aqui, né? Orgulho desses amigos. E eu estou vendo não só o Pijama aqui, mas diversos amigos aqui, o Lincoln, o Drogo, o Joel, muita gente boa, querida aí. E mais uma vez, em nome do CTPI, agradecer ao Pedro e ao Kaique. E eu queria pedir, Pedro, a gente tem terminado com uma oração, pedir o reverendo Pedro Dulce, por favor, Claro. nos dirija a Deus numa oração de adoração ao Senhor. Claro. E vamos orar. A gente quer encerrar, então. Amém, amém. Vamos orar, então. Pai, nós te adoramos por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na história, como o Senhor tem conduzido a sua igreja e não tem permitido que as portas do inferno prevaleçam sobre ela. Nós te louvamos por isso, Pai, por quem o Senhor é. E te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê capacidade de compreender o que nós devemos fazer para responder com obediência e com fidelidade ao Senhor nos tempos que estamos vivendo, Pai. Nós queremos que sua vontade seja feita aqui e que haja ressonância, Pai, nas nossas atitudes com os valores do teu reino. Ajuda a cada um dos pastores, membros de igreja que estão aqui nos assistindo, para que eles possam encontrar no Senhor respostas para poder tomar as melhores posturas e assumirem as melhores decisões. É a nossa oração, Deus, essa noite, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, galera, muito obrigado mais uma vez, quem está no chat. Você pode receber através do link aí a pesquisa. Quero agradecer ao Pedro e ao Kaique. Vocês podem segui-los também nas redes sociais. O Kaique é sempre ali conectado no Instagram, o Pedro também. Vocês podem conhecer um pouco mais do trabalho dele. Gente, muito obrigado mais uma vez. Agradecer também a galera conectada. A gente se vê numa próxima aí, pessoal. Sim. Um abração, Caio. Obrigado. Deus abençoe. Até mais, gente. Deus abençoe. Falou, agradecer ao Kleber também. Valeu, Kleber. Muito obrigado, Kleber, por estar aí no backstage.